Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de passo a passo. Hoje estarei trazendo para vocês, meus amores, o tutorial aqui, ó, desse lindo escudo do Fluminense. Esse escudo, meus amores, foi o que eu apliquei aqui, ó, na camiseta do Fluminense. Então, hoje vou estar fazendo com vocês aqui, ó, o passo a passo. E desde já eu peço que, se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar aí o seu joinha, pois ele é muito importante. Comenta, compartilha, meus amores, para levar aqui, ó, esse símbolo para bastante pessoas. Se vocês fizerem esse modelinho aqui, ó, me marca lá no meu Instagram, Doura Crochê, para que eu possa estar repostando a foto do seu trabalho. E claro, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, quero convidar você a se inscrever. E não esqueça de ativar o sininho das notificações para que vocês recebam todos os meus vídeos. Então, meus amores, logo após a vinheta, estarei passando para vocês todos os materiais e daremos início aqui a mais uma aulinha. Vou iniciar aqui, ó, já mostrando, né, os materiais que eu estarei usando aqui, ó, no escudo. Então, estarei usando aqui a mesma cor, né, que eu fiz aí a camiseta com vocês. Inclusive, meus amores, eu quero falar para vocês, né, ó, eu esqueci de falar aí na camiseta, quando eu finalizei, que um novelo, né, de cada cor deu para mim confeccionar aí a camiseta no tamanho M, né? Ó, como sobrou aqui, ó, o branco sobrou mais, né, pois eu trabalhei menos carreiras, né, ó. Então, um novelo de cada tonalidade aqui, ó, é suficiente para fazer uma camiseta no tamanho M. Se for uma G, provavelmente vocês terão que comprar aí pelo menos o verde e o vermelho, 2 novelos, para não correr o risco de faltar, né? E depois vocês não encontrem aí a mesma tonalidade, tá bom? Então, o verde aqui, ó, todos serão fio Anne, né? Vou usar aqui, ó, esse verde, o trevo, 5638. O branco, né? 8001. E o vermelho, 3583. Todos o Tex aqui, ó, 295, certo? Para fazer aqui o nosso escudo, estarei usando a mesma agulha que eu confeccionei a camiseta, 1,75, a minha agulha aqui, ó, da Soft. Vou usar fita métrica, tesoura para os arremates e marcador de carreira. Amores, e o escudo será esse, ó, o mesmo escudo que eu apliquei aí, né, na nossa camiseta. De início, eu não ia vir fazer o passo a passo aqui com vocês, né? Pois eu falei que eu iria fazer esse mesmo aqui, ó. Então, era somente vocês assistirem aí o passo a passo do ursinho, para vocês fazerem. Só que ia ser um pouquinho mais complicado, né? Porque aqui na parte de cima, eu fiz diminuições e muda um pouco, né? E na medida que eu fui fazendo aqui, ó, meus amores, esse escudo, eu fiz esse aqui através desse aqui, ó, do ursinho. Porém, quando eu estava confeccionando aqui, ó, o que eu apliquei na camiseta, eu fiz algumas alterações. Acrescentei aqui alguns pontos com fio branco. Então, resolvi vir gravar o passo a passo para vocês aplicarem esse aqui, pois ficou bem mais bonito, né? E esse aqui, meus amores, como a gente faz diminuições, né? Então, vou estar gravando hoje a aulinha aqui, ó, do escudo, para vocês aplicarem aí na camiseta do Fluminense, tá bom? Pessoal, e eu vou estar fazendo assim, ó, da mesma forma que eu trabalho os ursinhos, carreiras circulares. Não vou estar trabalhando carreiras de ida e volta, porém, se vocês preferirem, pois, ó, aqui fica um pouquinho mais grosso, né, ó, pois aqui são dois lados.
mas a estrutura aqui, ó, o formato dos pontos, eles ficam bem definidos, né? Diferentemente aí, se você trabalhar carreiras de ida e volta, em uma carreira, os pontos ficam bem feito aqui, ó, tem uma boa estrutura. Porém, na outra carreira, ele vai estar mudando o formato aqui, ó, do ponto baixo. Não fica tão perfeito assim, ó, quando a gente trabalha carreiras circulares, tá bom? Meus amores, então já vou iniciar aqui, ó, falando para vocês, né, como é que a gente vai estar dividindo aqui, ó, para iniciar, né, para a gente saber a quantidade de correntinhas que vamos iniciar aqui o nosso bolsinho. Olha, meus amores, então, a gente tem que decidir, né, a largura que será aqui o nosso bolsinho. O escudo aqui, ó, a gente olhando aqui, ó, por esse lado, que é de um lado ao outro, em ponto branco, então pega aqui, ó, 24 pontos. Então, eu vou estar iniciando aqui a minha peça fazendo 29 correntinhas, né? Para ficar, ó, 24 pontos aqui, ó, no meio, certo? E eu quero que fique 2 pontos nessa lateral e 2 pontos. Então, a gente vai ficar aqui com 28 pontos, né? A gente vai começar fazendo 29 correntinhas e vamos estar trabalhando 28 pontos, certo? Então, vou estar deixando aqui, ó, esse escudo para vocês irem observando, fica até mais fácil, né, de vocês irem vendo aqui, ó, como é que a gente vai estar distribuindo os nossos pontos, né? Veja que, ó, desse lado, o ponto, ele fica um pouco diferente, ó, em relação a esse. Ó, dá pra, né? Tem aqui essa diferença, mas isso faz parte aqui, ó, do amigurumi. O importante é o resultado final. Então, vou deixar aqui, ó, para vocês ficarem vendo. Então, aqui é só iniciar, ó, dando um giro completo aqui, ó, no nosso fio. Faço aqui a minha primeira corrente, já conto aqui, ó, com essa correntinha e vou trabalhar mais 28. Então, aqui eu tenho 2, 3, não vou deixar a correntinha apertada, tá bom? Deixar aí, ó, um pouquinho folgada para não ficar repuxando. Então, vou fazer aqui as minhas correntinhas e eu retorno. Trabalhei aqui as minhas 29 correntinhas, né? Então, se você quiser fazer um bolsinho maior, ou até para aplicar em uma outra coisa, né? Então, é só você saber, ó, que o escudo, ele leva 24 pontos. Então, você pode estar acrescentando mais pontos aí, ó, em cada lateral, certo? Então, vou estar retornando, fazendo aqui os nossos pontos baixos, certo? Vou estar pulando, ó, 2 correntinhas. Vou vir aqui, ó, na minha terceira corrente. A gente vai estar pegando aqui, ó, no meio, pegando essa primeira alcinha, né? Aí a gente vai estar contornando, depois a gente vai estar trabalhando pelo lado de trás, pegando aqui, ó, nessa outra correntinha, a correntinha que vai ficando aí, certo? Então, vou vir aqui, ó, e faço aqui, ó, um ponto baixo. Eu vou pegar aqui, ó, o meu marcador. Porque aqui, ó, deixa eu explicar para vocês. Aqui nós temos esse ponto de correntinha, que é o primeiro ponto, e temos aqui, ó, já o segundo. Então, vou pôr aqui, ó, o meu marcador aqui, a gente pulou 2 correntinhas, eu vou colocar aqui, ó, na primeira correntinha que eu pulei, para ficar marcado aqui o nosso primeiro ponto, certo? E vou retornar aqui, ó, distribuindo um ponto baixo em cada correntinha. Então, aqui eu já tenho 3, 4. Pronto. Confeccionei aqui um total de 28 pontos, né? Aqui será a nossa... o lado aqui, ó, da frente, né? E agora a gente vai estar fazendo, meus amores, pelo lado de trás, a mesma quantidade aqui, ó, de 28 pontos. E isso porque eu vou estar trabalhando carreiras circulares. Se vocês não quiserem fazer assim, quando vocês chegarem aqui, ó, deixa eu explicar para vocês, né? Chegando aqui, ó, no final, você vai retornar, vai estar fazendo uma correntinha, né, para dar altura aí o ponto baixo, ou 2, se você costumar fazer aí o seu ponto baixo com 2 correntes. Aí você vai estar retornando aqui, ó, fazendo a quantidade de pontos
verde, aí vai estar pegando aqui, ó, fazer 2 pontos brancos, aí finaliza com o fio verde, aí retorna com o fiozinho verde, aí antecipa aqui, ó, onde você tinha feito um pontinho verde na volta anterior, coloca um branco, aí vai ficando aqui, ó, fazendo o contorno com o fio branco, fazendo os verdes, né, fazendo aqui, ó, o desenho do escudo, certo? Eu vou estar trabalhando carreiras circulares, pois eu já expliquei que o ponto ele fica bem mais trabalhado. Então, aqui, ó, eu vou estar seguindo aqui, ó. Deixa eu só ajustar aqui essa alcinha, porque eu vou vir aqui, ó, no mesmo lugar. Veja aqui, ó. Nesse mesmo espacinho onde eu trabalhei aqui, ó, esse último ponto, eu trabalho mais um ponto baixo. Esse ponto aqui, ó, faz parte aqui, ó, do lado de trás. Vou colocar aqui, ó, o meu marcador para mim saber aqui a separação do lado da frente, para quando eu for contar para mim fazer aqui, ó, esses 2 pontos, né? Depois que a gente faz os 2 pontos, aí fica bem fácil da gente dar continuidade fazendo o nosso escudo. E aqui, ó, é só seguir distribuindo um ponto baixo. Em cada ponto aqui, ó, que a gente trabalhou um ponto pelo lado da frente, né? Ó. Então, é só retornar fazendo aqui também 28 pontos, ó. Eu já tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Vou finalizar a volta. Pronto, retornando aqui, ó. Trabalhei aqui, ó, já 27 pontos, né? Fiz aqui, ó, o meu penúltimo ponto. Vou fazer aqui, ó, o meu 28º, aqui onde a gente, no início, a gente pulou 2 correntinhas, né? Eu marquei aqui, ó, nessa corrente, então eu vou vir aqui, ó, nessa outra correntinha e faço aqui, ó, um total de 28 pontos. Então, tenho 28 pontos de um lado, quanto do outro, ok? Só que como eu vou trabalhar em espiral, eu vou estar fazendo, meus amores, mais um pontinho aqui. Pelo fato que eu não vou vir prender aqui, ó, dentro da correntinha. Eu vou ter que prender em cima do ponto, pegando as 2 alcinhas. Se eu não confeccionar esse outro pontinho aqui, então eu vou ficar com um ponto a menos em um lado. Então, para que isso não aconteça, eu fiz aqui, ó, o meu ponto. Digamos que esse é o meu último, mas eu vou ter que fazer mais um pontinho aqui, ó, para poder bater certinho quando eu fizer a minha volta em espiral. Pronto. Então, agora sim, eu vou tirar o meu marcador aqui, ó. Só é mais complicadinho aqui, ó, no início, depois fica bem fácil. Então, tirei o meu marcador, ó, eu não vou prender dentro da correntinha, e sim aqui, ó, em cima do ponto, pegando aqui as 2 alcinhas, ó. Então, dessa forma, eu anulo esse ponto de correntinha, mas como eu fiz um pontinho a mais, então vai dar tudo certo, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou prender a minha primeira volta e já confecciono aqui, ó, o meu primeiro ponto da carreira de número 2. E aqui sim, eu vou estar marcando, ó, porque esse é o início da nossa segunda volta. Então, fiz aqui, ó, o meu primeiro ponto, vou vir aqui, ó, no meu próximo ponto, trabalho o meu segundo, e vou estar trabalhando aqui, ó, uma sequência de, já tenho 2, 3, 4. A gente vai organizando, ó, que é pra ele ficar, ainda não dá, mas depois ele vai formando aí o bolsinho. Pessoal, vim explicar aqui um detalhe pra vocês, né? Eu coloquei aqui, ó, o meu marcador, certo? Então, do lado de trás eu tenho 28 pontos e aqui, ó, eu tenho 28 pontos. Porém, meus amores, ó, eu vou ter que estar voltando esse meu marcador, ó, para um pontinho antes. Porque como a gente, na hora que a gente foi fazer o fechamento, a gente anulou o ponto de correntinha, né? E o que ficou no lugar dele foi o ponto que a gente trabalhou aqui, ó, no lado de trás. Então, dessa forma, eu tenho que tirar aqui, ó, o meu marcador
Eu deixei do jeito que estava para mim poder vir explicar para vocês, para não restar dúvida. Então, eu volto com o meu marcadorzinho, ó, para o ponto, aquele ponto que eu trabalhei o segundo, né? Eu fiz 2 pontinhos juntos no nosso último ponto do lado de trás, ó. Então, eu volto o meu ponto para ele e aqui, ó, eu vou estar contando a partir dele. Eu vou estar fazendo uma sequência de 13 pontos. Então, aqui eu já tenho 13 pontos, ó, contando com esse aqui do marcador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Se eu não fizer assim, meus amores, o lado de trás vai ficar com um ponto a mais, vai ficar com 29, e a parte da frente vai ficar com 27 pontos, certo? Então, ó, dessa forma vai bater bem certinho. A gente vai estar trabalhando 13 pontos aqui, ó, verde. Vamos estar confeccionando aqui, ó, 2 pontos. E vamos estar fazendo mais 13 pontinhos verde. Então, 13 com 13 dá 26. Com os 2 pontos aqui, ó, da frente, que a gente vai fazer com o fiozinho branco, vai dar aí um total de 28 pontos, tá bom? Vou pegar aqui, ó, já o nosso fiozinho branco, porque a gente já vai começar a fazer... a gente vai estar trabalhando, né, com o fio conduzido. E para trabalhar aqui, ó, com o fiozinho conduzido, eu vou vir aqui, ó, no meu 13º ponto, vou estar deixando aqui, ó, ele pela metade e vou fechá-lo aqui, ó, com o meu fiozinho branco, certo? Deixa eu só organizar aqui, ó, puxar aqui, ó, novamente, desta forma. Vou estar conduzindo aqui, ó, o meu fio verde, vou estar ajustando aqui, ó, esse último ponto, certo? Para ficar aqui um trabalho bem bonito. Esses 2 primeiros pontos aqui, eu vou pegar aqui, ó, nas 2 correntes, para não ficar... Ai, Jesus, pegando aqui o fio errado. O verde eu vou conduzindo, né, e trabalho aqui, ó, com o fiozinho branco. Então, faço aqui, ó, apenas 2 pontinhos, trabalhei pegando as 2 alcinhas, os demais eu vou estar pegando apenas a primeira alcinha. Aqui eu já troco, ó, certo? Esse fiozinho aqui, ó, já posso deixar aí, aqui, ó, pro lado de dentro. Como também o fio branco eu não vou conduzir, para não ficar aparecendo, né, aqui, ó. Deixo ele aí na espera, quando eu chegar aqui, ó, desse lado, eu laço aí o fiozinho branco. Então, aqui eu vou estar fazendo mais 13 pontos verdes aqui na frente e vou estar fazendo atrás 28 pontos. Então, é só seguir, ó, distribuindo. Eu vou fazer aqui, ó, 2, 3, 12 e 13 aqui, ó, pronto. Fiz aqui, ó, 13 pontos após aqui, ó, os meus 2 pontinhos brancos. Sim, pessoal, e se vocês quiserem fazer um bolsinho mais alto, né? Se vocês forem fazer esse escudo para aplicar em uma outra coisa, então não é necessário que você já comece aqui, ó, nessa volta, nessa segunda carreira. Eu já estou fazendo aqui, ó, porque veja que o bolso ele já ficou um pouco alto, né? Um pouco grande. Mas se vocês forem fazer para aplicar aí em uma outra peça, né? Em uma peça maior, vocês podem estar fazendo aí 2 a 3 carreiras de ponto sobre ponto, fazendo aqui com o fiozinho verde e só depois começa a fazer o escudo, certo? Então, aqui, ó, eu confeccionei os meus 13 pontos, né? Juntando tudo daí 28. Vou iniciar aqui a parte das costas, ó. Então, vou estar colocando o meu marcadorzinho aqui, ó, para mim ficar sabendo. E vou estar confeccionando aqui os meus 28 pontos. Então, já fiz um, faço 2, 3. Pronto, finalizei aqui a nossa segunda volta, né? Distribuindo aqui, ó, 28 pontos na parte das costas. Já vou iniciar aqui a minha terceira carreira. Então, faço aqui, ó, o meu primeiro ponto, marco. E agora eu vou estar trabalhando uma sequência de 12 pontos verdes para mim poder pegar o meu fiozinho branco. Então, já fiz um,
2. Pronto, meus amores, chegando aqui, ó, fiz 10, vou fazer aqui, ó, 11. O meu 12º, eu vou estar pegando aqui apenas essa primeira alcinha, para que o nosso escudo, ele fique bem retinho. Então, aqui eu fiz o meu 12º, vou estar laçando o meu fio que ficou aqui, ó, na espera. Deixo aqui essa alcinha aí, ó, folgada, ó. Puxo aqui, ó, um pouquinho, não tem problema ela ficar sobrando o fio aqui, ó, certo? E vou estar confeccionando um pontinho branco. Pego também aqui, ó, a primeira alcinha e vou prender essa alcinha que ficou aí, ó, pelo lado de dentro, alcinha branca. Só que eu já solto o meu fiozinho branco e pego aqui, ó, o meu fio verde. Fecho o meu pontinho branco, vou estar ajustando aqui, ó, o meu ponto branco. E vou estar fazendo aqui, ó, 2 pontinhos verdes. Pego aqui a primeira alcinha, o meu segundo aqui também a primeira alcinha. Já solto, vou estar colocando ele pra cá, ó. Fecho o meu segundo verde. Vou estar vindo aqui, ó, fazer um pontinho branco, pegando a primeira alcinha. Solto o meu, ó, vou estar passando aqui, ó, por baixo, pra não enlinhar. Vou fechar aqui, ó. Fiz aqui o meu ponto branco. Esse aqui eu pego apenas a primeira alcinha. Os demais eu vou estar... Tanto eu posso ir alternando, meus amores, porque é assim. Eu já expliquei esse detalhe em outros vídeos, mas vou estar reforçando, caso alguém não tenha feito nenhum ursinho meu, né, aí. A gente trabalha, na hora que a gente está fazendo aqui o escudo, a gente pega apenas a primeira alcinha. Só que para que essa parte que a gente faz o escudo, para que ela não fique maior em relação à parte das costas, a gente pode ir alternando. Aqui eu peguei as 2 alcinhas. Nesse lado aqui também eu vou estar pegando as 2 alcinhas. Mas na minha próxima volta, eu posso estar alternando. Em um ponto eu pego uma alcinha, no outro eu pego 2. Pego uma, pego 2. E isso fará com que a nossa peça ela não fique tão diferente, né? A altura em relação aqui à parte das costas. Porque se a gente trabalhar pegando aqui apenas a primeira alcinha, somente aqui, ó, no escudo, então vai ficar um pouquinho mais alto, certo? Vocês podem estar observando aí na pecinha de vocês. Então, essa carreira eu vou estar pegando as 2 alcinhas, né? Pois eu já fiz o outro lado. Mas quando eu iniciar as próximas voltas, eu irei estar alternando. Em um eu pego as 2 alcinhas, no outro eu pego apenas uma. Sim, meus amores, e aqui até essa terceira volta, terceira, eu estou fazendo com vocês. A partir da minha volta de número 4, eu primeiro vou estar fazendo os meus pontos para mim poder vir retornar e falar para vocês, pois dessa forma o vídeo ele vai mais rápido. Então, para não ficar aqui um vídeo muito longo, né, fazendo assim ponto com vocês, é mais demorado, então eu vou estar fazendo a carreira e eu retorno. Falo para vocês bem direitinho aqui a quantidade de pontos, né? É bem simples, pois a gente vai estar diminuindo sempre um pontinho aqui, ó, fazendo um ponto branco antes, né? Aqui, desse outro lado, a gente vai estar fazendo um depois, e depois a gente vai estar fazendo aqui, ó, o desenho. E a parte das costas sempre será 28 pontos, então não é necessário estar contando a parte, não é necessário nem estar mais contando, né? Eu vou estar contando para vocês, para mim poder dizer bem direitinho a quantidade que eu fiz na frente. Então, eu vou estar finalizando aqui e eu já vou retornar quando eu tiver feito aqui o início da minha carreira de número 4. Aí eu vou vir dizer aqui para vocês a quantidade de pontos verde, para mim fazer aqui o branco, depois o verde e o branco novamente, tá bom? Tornando aqui, ó, para passar para vocês, tá bom? Então, nessa volta, meus amores, ó, aqui, ó, na parte, nessa lateral, como aqui e na parte das costas, eu trabalhei um ponto, 2 alcinhas, no outro uma alcinha. Pra ficar aqui, ó, da altura aqui, ó, dessa parte da frente, tá bom? Pronto. E nessa quarta volta, né, aqui, ó, a gente tá na quarta carreira, certo?
Na terceira volta aqui, ó, trabalhando com o fio conduzido, e a gente fez essa daqui apenas com o fiozinho verde. Então, aqui na quarta carreira, eu trabalhei uma sequência de 11 pontos verde, certo? Fiz um branco, 4 verde e um branco, 11 verde aqui também, e os meus 28 pontos da parte das costas. Então, meus amores, se vocês encontrarem alguma dificuldade, você pode estar primeiro assistindo o vídeo, tá anotando aí a primeira carreira, quantidade de pontos, segunda carreira, terceira, quarta, e assim em todas as voltas. E só depois vocês virem confeccionando a peça, né, se vocês preferirem. Eu vou estar fazendo assim, pois o vídeo ele agiliza mais, né, aqui a nossa peça. Primeiro eu confecciono e eu retorno para mim passar para vocês. Então, estarei dando início aqui à nossa volta de número 6, da mesma forma. Ó, como é que eu faço, ó, só para vocês verem. Então, aqui, ó, será o meu primeiro ponto da nossa carreirinha aqui, ó, de número 5. Vou estar marcando. Então, vocês viram que eu peguei aqui as duas alcinhas, certo? Já que o meu próximo ponto, ó, eu pego apenas essa primeira alcinha. E eu vou alternando. Em um eu pego duas alcinhas, no próximo uma, tá bom? Então, vou fazer aqui a minha volta e eu retorno em seguida. Olha, pessoal, já aqui, ó, na parte da frente, os primeiros pontos aqui, ó, esse último ponto que eu trabalho com o fio verde, esse eu tenho que pegar sempre, eu vou pegar apenas a primeira alcinha. Como também o primeiro ponto aqui, ó, no caso a gente tá fazendo apenas um ainda, né, com o fiozinho branco, então é obrigatório eu pegar aqui, ó, apenas a primeira alcinha também, certo? Para que a nossa peça, para que o nosso escudo ele fique retinho. Sempre lembre de ajustar, tá bom? Já os meus pontinhos aqui, ó, do meio, que vai ficar aqui, ó, nós temos aqui, ó, o ponto branco e aqui, ó, também, né? Então, esses aqui, ó, do meio, eu posso continuar fazendo como eu vinha fazendo. Em um, eu pego as duas alcinhas, no outro, eu pego apenas uma. Em um, eu pego duas, no próximo, eu pego uma. Apenas aqui, ó, no meio. Mas aqui, ó, nas laterais dos nossos pontos, é obrigatório que eu pegue apenas a primeira alcinha. Sendo assim, a nossa peça vai ficar perfeita. Veja como ficou aí, ó, o meu escudo, né, que eu já fiz. Então, ó, fiz aqui pegando a primeira alcinha. Esse branco, pego também a primeira alcinha. E esse verde aqui, ó, também. Então, já deixo o meu fiozinho verde aí, ó, pra trás, né? Quando a gente chegar, a gente laça. Então, peguei a primeira alcinha, aí eu começo a pegar aqui, ó, duas alcinhas, uma. Então, retornei apenas para explicar para vocês, ó, como é que eu estou fazendo, como foi que eu fiz esse aqui, ó, pra gente obter aqui o mesmo resultado, certo? E aqui, ó, na nossa volta de número 5, né, eu já finalizei. Então, eu iniciei aqui, ó, com um total de 10 pontos verde. Fiz aqui, ó, um branco. Confeccionei aqui, ó, no meio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos verde. Fiz um branco, 10 verde. E finalizei aqui, ó, com 28 pontos verde na parte das costas. Estarei iniciando aqui a volta de número 6. Pronto, trabalhei aqui a minha voltinha de número 6, onde eu trabalhei aqui nesta lateral 9 pontos verde. Fiz aqui, ó, um pontinho branco. Confeccionei aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontinhos aqui, ó. 8 pontinhos verde. Fiz um branco, 9 verde e finalizo aqui com 28 pontos verde também, né? Já vou iniciar aqui a nossa volta de número 7. Finalizei aqui a nossa volta de número 7, onde eu trabalhei aqui no início 8 pontos verde, fiz um branco, 2 pontinhos verde, 3 branco, 1 verde, fiz um branco, 3 verde e 1 branco. Finalizei aqui também com 8, né, pontos verde, e aqui, ó, na parte das costas, 28 pontos.
Já vou estar iniciando aqui a nossa volta de número 8. Finalizei aqui a minha volta de número 8, onde eu trabalhei aqui uma sequência de 7 pontos verde, fiz um branco, 1, 2, 3, 4, 5 pontos verde, fiz aqui 5 branco, 2 verde, 1 branco, finalizo aqui a parte da frente também com 7 verdes, e a parte das costas é só repetir aí os 28 pontos. Já vou estar iniciando aqui a minha volta de número 9. A voltinha aqui, ó, de número 9, eu iniciei aqui fazendo 6 pontos verde, fiz aqui, ó, um branco, trabalhei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos verde, confeccionei aqui 4 pontos branco, 2 verde, 1 branco, 6 verde e os 28 pontos aí eu mantive. Já vou iniciar aqui a nossa volta de número 10. Finalizei aqui a volta de número 10. Trabalhei aqui no início 5 pontos verde, 1 branco. Fiz a mesma quantidade, não, a mesma não. Aqui eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu ia falar que eu tinha feito 8 na volta anterior, né, ó. Mas como veio um pra cá, aqui ficou reto, né, ó. Mas veio um pra cá. Então, 9 verde, 2 branco, 1 verde, 2 branco, 2 verde, 1 branco. Faço aqui, ó, 5 verde, né? E os 28 da parte das costas. Olha, meus amores, vim apenas mostrar aqui, ó, como é que fica aqui a nossa alcinha, ó, pelo lado de dentro, certo? Ó, você tem que deixar bem folgado, não repuxa, para que seu escudo ele não fique repuxando. Então, aqui, ó, eu faço o meu ponto, só fazer aqui para vocês verem, ó. Fecho, né? Vou tá prendendo aqui, ó, essa alcinha. Prendo aqui, ó, pelos 2 pontinhos. E depois é só colocar a alcinha aí, ó, pro lado de dentro. Desta forma, ó. Veja que aqui, ó, já tá preso. A gente prende aqui, ó, essa alcinha. Não tem problema ela ficar, ó, folgada aí, ó, pelo lado de dentro. É melhor ficar folgada do que ir puxando, tá bom? Então, aí ela já tá presa, eu já deixo ela aí, ó, pra dentro, pra não ficar muito grosseira aqui, ó, os pontos. E eu... Não, só que aqui eu não pego o branco ainda, a gente tá fazendo aqui, ó, essa carreira aqui, ó. Essa daqui, ó. Na próxima volta, a gente vai fazer um ponto branco em cima desse aqui que a gente fez agora, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou tá continuando fazendo os meus pontinhos verdes. E não é mais necessário que eu prenda essa alcinha. Então, vim apenas para mostrar como vocês devem estar fazendo, tá bom? E um detalhe, aqui, ó, na frente, né, como a gente tá fazendo só ponto verde, você pode tá pegando aqui, ó, as 2 alcinhas. No próximo, aqui, uma alcinha, certo? Aqui as 2 alcinhas, e eu já cheguei aqui onde eu tenho que trocar o meu fio. Já finalizei aqui a volta de número 11, né, também. Então, iniciei fazendo 4 verde, 1 branco. Fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 branco. 2 verde e 1 branco. Tá bom? Sim, e aqui finalizo, né, com 4 verde e repito aí os 28 pontinhos verde na parte de trás. Finalizei aqui a nossa volta de número 12. Então, aqui eu repeti os 4 pontos verdes, ó, no início. Fiz um branco, 4 pontinhos verde, 1 branco, 1 verde. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos branco, 1 verde. 4 pontinhos branco, 1 verde, 1 branco. Fiz os 4 verdes dessa lateral e os 28 da parte das costas. A gente tá aqui, ó, nessa carreira, certo, ó? Vamos estar iniciando agora a nossa volta de número 13. Finalizei aqui a minha volta de número 13,
Então, fiz aqui, ó, 3 pontos, 1, 2, 3, 3 pontinhos verde, 1 branco, 1, 2, 3, 4, 5 verde, 3 branco, 3 verde, 2 branco, 1 verde, 2 branco, 1 verde, 2 branco, 1 verde, 1 branco, e aqui, ó, finalizo com 3 pontinhos verde e os 28 pontos aqui, ó, da parte das costas. Finalizei aqui, ó, a nossa volta de número 14. Então, aqui eu repeti, né, os meus 3 pontinhos verdes, fiz um branco. Trabalhei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 pontos verde, 1 branco, 2 verde, 2 branco, 1 verde, 2 branco, 1 verde, 2 branco, 1 verde, 1 branco, 3 verde aqui e os 28 pontos aqui, ó, do lado de trás da nossa peça. Então, vou iniciar já a nossa volta de número 15. Finalizei aqui a carreira de número 15. Então, aqui, ó, na lateral, eu trabalhei 2 verdes. Confeccionei aqui, ó, um total de 24 pontos. 24 pontinhos brancos, 2 verdes e os 28 pontos da parte das costas. A gente vai estar, meus amores, iniciando aqui, ó, já trabalhar com o nosso fiozinho vermelho, certo? Então, vou estar fazendo aqui, ó, 2 pontos verdes, 1 ponto branco e vou estar laçando já o nosso fiozinho vermelho, né? A gente vai estar conduzindo aqui, trabalhando agora com 3 fios, certo? Então, vou iniciar aqui, ó. Vou estar iniciando aqui, ó, fazendo os meus 2 pontinhos verdes desta lateral. Aqui, ó, eu vou estar laçando o meu fio verde para mim confeccionar aqui o meu pontinho branco. E esse pontinho branco, eu já vou fechar aqui, ó, com o meu fiozinho vermelho. Então, se torna um pouquinho, né, mais complicado da gente ir trabalhando aqui com os 3 fios, mas dá bem certinho. Vocês podem estar arrematando, né? Como eu já falei em outros vídeos, quando é 2 fios é bem mais fácil, né, da gente estar manuseando aqui os 2 fios. Quando é 3, vocês podem estar tirando um bom pedaço aí, arrematando, né? Ou seja, vocês, se preferirem, ou podem estar tirando aqui, ó, do novelo. Tiram uns 3 a 4 metros, pode arrematar, porque ficará mais fácil de você estar puxando o seu fio para passar aqui, ó, por dentro dos outros 2. Como também vocês podem ir trabalhando com os 3, é só colocar aí um de cada lado, que vai dar certo também, tá bom? Então, eu vou confeccionar aqui a minha volta e eu retorno para mim falar para vocês como foi que eu distribuí aqui os nossos pontos, né? Estamos fazendo aqui a volta de número 16. Pronto, retornando aqui, ó, para passar para vocês, né, a nossa volta de número 16, certo? Sim, meus amores, e nessa volta aqui, ó, de número 16, quando eu finalizei aqui com o nosso fiozinho vermelho e o branco, eu fui conduzindo os 2. Dessa forma, ó, fará com que a parte das costas, ela já fique no tamanho da parte da frente, né? Pois como os fios ficam por baixo, então vai ficar um pontinho mais alto. E não tem nem mais necessidade da gente ir pegando um ponto, fazendo um ponto pegando uma alcinha e no outro pegando as 2 alcinhas. Se você resolver ir conduzindo, ó, você trabalha todos os pontos pegando as 2 alcinhas. Já fica bem retinho aqui, ó, os 2 lados, tá bom? Não tem problema, né, ó, ficar aparecendo aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, veja que fica aparecendo um pouquinho, né, o fio vermelho aqui, ó. Nas demais carreiras não fui conduzindo. Só que como vai ficar, né, ó, virado assim, ó, pra baixo, não tem problema ficar um pouquinho aparecendo aqui, ó, os pontos, tá bom? Então, eu resolvi tá fazendo assim, ó,
porque como agora vai ser 2 fios, caso, né, a gente não conduza, a gente tivesse deixado ele aqui, aí quando chega aqui a gente vai estar laçando, ó, e veja que esse pontinho aqui, ó, ele gosta de ficar um pouquinho folgado. Então, eu gosto de fazer assim, ó, quando tem mais de um fio pra gente tá laçando, então eu vou estar conduzindo, já que não vai ficar parecendo, né, o outro lado, tá bom? E aqui, ó, eu vou estar iniciando a minha volta de número 17, da mesma forma. Aqui, ó, na parte da frente, eu vou estar pegando, né, ó, uma alcinha aqui, faço, venho aqui, trabalho pegando também essa alcinha. E vocês vão perceber, ó, que o nosso ponto, ele não vai ficar tão folgado, igual ele vinha ficando aqui, ó, o ponto, o último pontinho verde, ele não fica tão folgado, certo? Ajusto aqui, ó, lembro de ajustar, trabalho aqui, ó, o meu pontinho branco e já vou trocar, ó, pegando aqui, ó, o fio vermelho. Sim, meus amores, vocês procurem, ó, colocar o fio branco pra cá, pro seu lado. Vamos estar deixando o fio verde aqui, ó, e o vermelho, vamos procurar deixá-lo sempre aqui, ó, no meio, para que os nossos fios, eles não se alinhem. Caso vocês não queiram estar arrematando aí o fio, né? Pois às vezes a gente arremata e o fio que você tirou não é suficiente, aí você tem que estar pegando aí outro pedaço de fio. Então, procurem estar deixando assim, ó, esse aqui, o vermelho no meio e o verde. Não tem problema o branco ficar aqui, ó, por cima do vermelho. Mas à medida que eu laço aqui, ó, já vai ficar perfeito aqui os nossos pontos, ó. Tá bom? Então, aqui, ó, eu vou seguir, vou conduzindo, né, o fiozinho verde. O verde eu não trabalho com ele mais aqui, ó, no meio. Só que eu tenho que ir conduzindo para quando chegar aqui, ó, na outra lateral. E também fazer a parte das costas, tá bom? Ó, então, aqui eu já venho. Ó, veja que os nossos pontos, ó, eles não vão ficar mais folgados, igual tava ficando aqui, ó, quando eu tava laçando o meu fio, né? Dessa forma, vai ficar bem perfeito aqui o nosso escudo. Então, vou finalizar aqui a volta de número 17 e eu retorno. Finalizei aqui a nossa volta de número 17, confeccionei aqui, ó, dois verde, um branco. Fiz 4 vermelho, 4 branco, 4 vermelho, 2 branco, 1 vermelho, 2 branco, 1 vermelho, 3 pontinhos branco, 1 vermelho, 1 branco. Fiz aqui, ó, 2 nessa lateral e 28 na parte das costas. Olha, meus amores, veja que esse pontinho aqui, ó, ele tá querendo ficar aqui, ó, na parte da frente, mas ele faz parte do lado de trás. Quando a gente for fazer uma voltinha em ponto baixo por toda a nossa peça, aí a gente organiza, ó, pois aqui é somente 2, tá bom? Ó, você dá uma viradinha que ele vai e normaliza. Então, a gente tá fazendo 2 aqui, ó, nessa lateral e 2 aqui e 28 verde na parte das costas, certo? Olha, meus amores, eu esqueci que eu não tava gravando, né? E acabei confeccionando aqui, ó, a minha volta de número 18 e 19. Mas vou repassar para vocês, né? Fica melhor de visualizar assim, ó, quando a gente faz a última, mas vou estar falando aqui, ó, os pontos que eu trabalhei na volta de número 18, tá bom? Então, eu fiz com vocês, né, aqui essa voltinha de número 17. A volta aqui, ó, de número 18, eu fiz 2 verde, 1 branco. Confeccionei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos vermelho. Fiz aqui, ó, um pontinho branco, um vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos branco, um vermelho. Confeccionei 1, 2, 3, 4, 5 branco, 2 vermelho, 1 branco. Fiz aqui, ó, os meus 2 verdes dessa lateral e mantive os meus 28 pontos, né, na parte das costas. Já iniciei aqui a minha volta de número 19, onde eu trabalhei aqui, ó, os meus 2 verdes, fiz aqui, ó, um branco,
4 pontinhos vermelho, fiz 3 pontos branco, um vermelho, um branco, 3 pontinhos vermelho, 2 pontos branco, um vermelho, 3 pontinhos branco, 4 vermelhos, um branco e os meus dois aqui, ó, com os 28 da parte das costas. Então, aqui foi a volta de número 19. Vou estar iniciando aqui a minha volta de número 20 e eu retorno. Finalizei aqui a volta de número 20, onde eu trabalhei aqui, ó, os dois verdes, fiz um branco, confeccionei 1, 2, 3, 4, 5, 6 vermelho nesta lateral, 3 branco, 3 vermelho, 2 branco, 1 vermelho, 2 branco, 1, 2, 3, 4, 5 vermelho, 1 branco, fiz os dois verdes e os 28 da parte das costas. Então, estarei iniciando aqui a volta de número 21. Finalizei aqui a nossa volta de número 21. Fiz aqui os dois verdes, fiz um branco. 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos vermelho, um branco, 2 vermelho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontinhos branco, 3 pontinhos vermelho, um branco, fiz aqui os meus dois verdes e os 28 da parte das costas. Já iniciei aqui a volta de número 22, então eu vou concluí-la e eu retorno. Finalizei aqui já a volta de número 22, mantive os meus dois verdes, fiz um branco, retinho aqui, ó, 2 vermelho, 2 branco, 3 pontinhos vermelho, 3 branco, 2 vermelho, 3 branco, 3 pontinhos vermelho, 2 branco, 2 vermelho e o meu branco aqui, ó, fiz os dois verdes desta lateral e 28 na parte das costas. Estarei iniciando aqui a nossa volta de número 23. De volta aqui, ó, na nossa volta de número 23. Então, aqui a gente já começa a aumentar os nossos pontinhos verdes, ó. Ao invés de 2, eu coloquei 3. Aí, 2 branco, 2 verde, 2 branco, 4 pontos vermelho, 1, 2, 3, 4, 5 pontos branco, 1 vermelho, 2 branco, 2 verde, 2 branco, 3 aqui, ó, e esse já faz parte do lado aqui, ó, das costas, certo? Então, fiz os 28 pontos aí na parte das costas e estarei iniciando aqui a nossa volta de número 24. Finalizei a volta de número 9, confeccionei aqui, ó, um total de, fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos verdes aqui nesta lateral. Após fazer os meus 9, fiz o meu branco aqui, ó. 4 vermelho, 1 branco, 3 vermelho, 1 branco. Fiz aqui também 9 pontos e os 28 pontos aí do lado de trás. Estarei iniciando aqui a nossa volta de número 25. Retornei aqui, ó, para mim passar para vocês, né, os nossos pontos aqui, ó, da volta de número 25, certo? Então, aqui eu fiz 10 verde, fiz aqui, ó. Após os meus 10 verde, eu fiz 2 branco, 4 vermelho, 2 branco, 10 verde e 28 na parte das costas. Estarei iniciando aqui a nossa volta de número 26, ó. Será essa carreirinha aqui, ó. A gente vai estar fazendo, né? Um branco, 2 vermelhos aqui, ó, no meio e um branco. Aí a gente já vai arrematar o nosso fiozinho vermelho, né? Porque na próxima estaremos fechando aqui, ó, o nosso escudo, né? A gente faz o contorno aqui, ó, com o fio branco. Então, a gente vai finalizar aqui, ó, com 2 branco, certo? Vou fazer a volta de número 26 e eu venho mostrar. Pronto, então já fiz aqui a volta, ó, de número 26, né? Então, fiz aqui, ó, um total de 12 pontos verde, 1 branco, 2 vermelho, 1 branco e 12 pontos verde aqui, ó.
E finalizei com os 28 pontos. Finalizei aqui a minha voltinha, ó, de número 27, onde eu confeccionei, meus amores, aqui, ó, um total de 13 pontos verde, 2 branco e 13 pontos verde. Então, a gente repetiu aqui, ó, essa primeira volta, né, fazendo aqui, ó, com o fio conduzido, sendo a segunda aqui, ó, do nosso escudo. A gente fez também aqui, ó, embaixo 13, né, tá um pouquinho torcido aqui, ó, depois a gente vai estar organizando pra gente fazer uma carreira aqui, ó, por todas as laterais, em ponto baixo. Então, a gente fez 13, 2 branco e 13 verde. Então, fiz do mesmo jeito aqui, os 28 na parte das costas. E agora, eu vou estar fazendo, né, uma volta de ponto sobre ponto, aqui com o nosso fiozinho verde. Vai ficar 28 na frente, 28 na parte de trás, né? Vamos estar fazendo do mesmo jeito aí, ó, do início do nosso trabalho. Tá bom? Vamos ficar com 56 pontos, então é só seguir aí, ó, distribuindo um pontinho para cada ponto, certo? Pronto, finalizei aqui, ó, a nossa 28ª carreira, né? Ficamos aqui, ó, com 28 carreiras. Cada carreira aqui tem um total de 28 pontos, né? Na frente, 28 dá um total aí de 56, certo? E agora, meus amores, a gente vai estar unindo. Vamos estar fechando aqui, ó, essa parte, para ficar fechadinho do mesmo jeito aqui, ó, de baixo. Então, vocês vão estar colocando aí, ó, o seu escudo. Vamos estar medindo aqui, ó, bem direitinho o centro, né, ó. Ele deu uma puxadinha pra cá e vejam bem. A parte aqui, ó, da frente, a gente tava deixando, né, vou vir aqui, ó, por esse lado que eu repeti os pontos, né, aqui, ó. Era 2 pontos aqui. Aí, daqui, ó, desse pontinho branco para esse ponto, nós temos 24, né? 24 com 2, 26, e com mais 2 aqui, ó, dá 28. Veja que aqui a minha peça, ó, depois de estar confeccionada aqui, ó, todas as voltas, é como se esse pontinho aqui, ó, do lado de trás, ele viesse aqui, ó, pra frente, né, ó. Veja que aqui tá ficando, ó, 3 pontos, ó. Observem aí se a de vocês estão assim, ó. Vejam aqui, ó. Nós tínhamos 2 pontos, né, aqui, ó, e 2 pontos aqui, ó, no final. Veja que aqui nós temos esse terceiro ponto, então esse ponto faz parte do lado de trás e esse daqui também. Só que quando finalizamos aqui, ó, é como se ele ficasse aqui, ó, na frente. E a gente vai estar fazendo depois uma voltinha, né, em ponto baixo, por toda a lateral aqui, ó, da nossa peça. Ficará bem mais firme, né, aqui, ó, ficar perfeito. Se você quiser deixar dessa forma, você pode estar unindo apenas aqui, ó, na parte de cima, certo? Então, aqui, ó, eu vou estar iniciando, ó, vou começar bem daqui. Finalizei a minha 28ª, vou vir aqui, ó, nesse pontinho, veja aí, vocês procurem fazer com que o seu escudo, ó, fique a mesma quantidade de pontos aqui, desse lado. Você vai torcendo um pouquinho aí, ó, se estiver puxando mais para um lado, né, ó. Pois vocês têm que ficar aqui, ó, com 28 pontos na frente. Procurem deixar aqui, ó, bem no meio, tá bom? Então, a minha peça eu tenho que começar a fechar daqui, ó. Então, vai ficar aqui, eu vou vir nesse primeiro ponto, entro aqui, ó, e saio no ponto que tá retinho a ele, ó, na parte das costas, ó. Tá bom? Então, observem aí para a peça de vocês ficar bem bonita. E eu vou estar trabalhando aqui, ó, o meu primeiro ponto baixo. Venho aqui, ó. Cuidado para não pular nenhum pontinho. Não ficar feio a sua peça, ó. E agora é só você seguir, ó, distribuindo um ponto baixo, unindo, né, aqui, ó, os dois lados, o lado da frente. Eu faço aqui a união pelo lado da frente. Não vá querer fazer aqui, ó, pelo lado das costas, pois sua peça pode não
ficar bem aqui, ó, no meio, tá bom? Então, eu vou seguir fazendo aqui essa união. Quando eu chegar aqui, ó, no canto, eu retorno para mim fazer com vocês. Meu pessoal, voltando aqui, ó, para que vocês vejam aí a peça de vocês, ó. Eu fiz o meu primeiro ponto aqui, ó, prendendo, só que fica esse ponto aqui, ó, da lateral. Então, esse ponto aqui, ó, da lateral eu vou estar contando ele como sendo o meu primeiro ponto. Então, veja que até aqui, ó, o ponto antes de chegar em cima do meu pontinho branco, aqui, ó, deixa eu até desmanchar esse, porque esse eu já tinha feito aqui, ó, nessa mesma direção do ponto branco. Então, ó, daqui pra cá, eu tenho 13 pontos, certo? Aí, eu vou estar fazendo, ó, o meu 14º, o meu 15º, 14º, 15º, e vou estar fazendo aqui, ó, mais 13 pontos, para que a gente fique aqui com um total de 28, tá bom? Pronto, finalizei aqui, ó, confeccionei aqui um total de 28 pontos, certo? Cuidado para vocês, meus amores, quando vocês estiverem prendendo, né, aqui, ó, na frente e sair atrás, cuidado para você não prender duas vezes, né, o ponto da frente, pegar aqui, ó, no pontinho de trás, no mesmo ponto, certo? Você vai observando se não tá pulando aí nenhum ponto, ou tá fazendo aqui na frente certo, porque é onde você tá vendo, né? Só que aí atrás você tem que ter cuidado para não sair duas vezes no mesmo lugar, tá bom? Então, fiz aqui os meus 28, né, pontos, desmanchando aqui, ó, deixa eu só refazer, certo? E ó, se você não quiser contornar aqui, ó, fazendo uma carreirinha em ponto baixo, veja que já tá bem legal aí, ó, você pode estar depois passando o ferro aí para ficar bem marcado aqui, ó, os cantos, fazer aqui, ó, também, ó. Não é necessário que você faça, porém, como vocês vão estar prendendo, né, esse bolsinho na camiseta, se você fizer os pontos baixos, ficará mais fácil de você fazer a costura. Se for para uma outra coisa, aí vocês vejam aí se vão estar fazendo ou não, tá bom? E aqui a gente vai estar fazendo o cantinho, né? Vou vir aqui, ó, nesse mesmo lugar, vou estar fazendo um ponto, posso estar fazendo uma correntinha, venho no mesmo lugar e trabalho mais um ponto, né? Então, aqui, ó, já fica feito o cantinho aqui, ó, quadrado. E agora, eu vou estar descendo, pegando aqui, ó, esse ponto, o ponto da minha carreira anterior. Vou inserir aqui a minha agulha, ó, vou estar fazendo um ponto baixo para cada ponto. Então, eu tenho aqui um total de 28 carreiras, né, que a gente confeccionou. Eu tenho 28 carreiras, né? Aí, aqui, ó, eu vou estar fazendo um total de 28 pontos aqui, ó, na lateral, certo? Então, aqui eu já fiz, ó, fiz 2, 3, 4, 5, ó, a gente vai fazendo aqui, ó, todo o contorno, 6. Estamos pegando aqui, ó, em cima do terceiro ponto, ó. Veja que tá ficando, ó, 2 pontos pra cá e a gente tá pegando em cima do terceiro ponto, certo? Ó, eu tô pegando bem aqui, ó, no meio da carreira, ó, na união de uma carreira e outra, ó, a gente pega bem aqui, ó, no meio, ó, que dá certo. Então, vou descer até embaixo, quando eu chegar lá no canto, para fazer aqui a outra viradinha, eu vou estar fazendo um ponto baixo, uma correntinha e mais um ponto no mesmo lugar, né? Para mim poder seguir distribuindo mais os meus pontinhos toda a volta. Então, vou adiantar e eu já retorno.
Ó, veja como vai ficando aqui a nossa peça, ó. Certo? Pronto, meus amores, retornando aqui, ó. Então, até aqui, ó, eu trabalhei um total de 28 pontos, certo? Acredito que eu não contei com esse aqui, ó, do canto. Vou estar contando aqui, ó, novamente. Vou contar aqui, ó, junto com vocês. Eu acredito que eu não contei com esse aqui. Contei a partir desse, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Então, como eu peguei aqui, ó, na divisão de uma carreira e outra, né? Aqui eu estou com 27 pontos. Eu não contei com esse ponto aqui, ó, que eu fiz bem no cantinho, né? Eu fiz um ponto ainda aqui, ó, no lado de cima, uma correntinha e mais um ponto. Contando com esse daqui, ó, do cantinho, eu estou com 28 pontos. E ainda vou fazer o meu último ponto aqui, ó, bem em cima aqui, ó, da nossa primeira volta, ó. Então, veja aqui, ó, onde é o meu, bem aqui, ó, o cantinho para mim inserir o meu fio. Então, nesta lateral, contando com esse aqui, ó, eu já estou com 29 pontos, certo? Aí, eu faço uma correntinha. Se você achar necessário fazer duas correntes, você faz duas. Eu vou estar fazendo apenas com uma mesmo. Venho no mesmo lugar, trabalho mais um ponto baixo. Então, fiz aqui a viradinha. E agora, eu vou seguir distribuindo aqui, ó. Então, eu vou contar com esse ponto, ó. Então, tenho um, venho aqui, ó, no próximo ponto. Cuidado, porque aqui, ó, como foi o início do nosso trabalho, né? A gente trabalhou na correntinha, os pontos da frente e o ponto de trás. Aí tem que ter bastante cuidado para você fazer um total de 28 pontos. Então, ó, vou vir aqui, ó. Você vai pegando aí, ó, no meio dos pontos. Então, aqui eu já tenho 3. Venho aqui, faço, ó, o meu quarto ponto. Venho aqui na frente o meu quinto. E vou seguir, ó, fazendo aqui os nossos pontinhos. Quando chegar aqui, ó, na viradinha, estarei fazendo do mesmo jeito. Vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. E vou virar para mim fazer essa outra lateral. Aí, eu retorno para mim fazer o fechamento com vocês da carreira, tá bom? Pessoal, voltei para mostrar para vocês. Ó, vocês vão estar pegando bem aqui, ó, na correntinha, ó, pegando bem aqui, ó, na separação de um ponto e outro. Aqui, ó, em cima das correntes, ó, veja que daqui pra cá, ó, eu fiz 13 pontos, né? A mesma quantidade de pontos, né, da parte de cima. Aqui, ó, antes de fazer o ponto aqui, ó, em cima do ponto branco. Então, sigam aí para que o seu escudo, ele fique bem bonito, certo, ó? Cuidado para não pular nenhum ponto. Ou ficará estranho, né, o seu escudo, ó. Veja como é que vai ficar aqui, ó. Depois a gente dá uma puxadinha, né? Vamos passar o ferro para ficar aqui bem, com a estrutura aqui, ó, bem legal o nosso símbolo, né, aqui, ó, do Fluminense. Pronto, meus amores, vim finalizar aqui, ó, com vocês, certo? Então, eu confeccionei aqui, ó, os meus pontinhos baixos, né? E vim fazer o fechamento aqui, ó, na nossa última volta. Então, veja que aqui, ó, quando eu comecei unindo, né, aqui os dois lados, ficou esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho aqui, ó, ele ficou na lateral, certo? Então, esse ponto, ele vai fazer a vez do nosso ponto aqui, ó, do canto. A gente vai estar vindo aqui, ó, nesse mesmo lugar que tá saindo esse ponto. Vamos fazer um ponto baixo, uma correntinha e vamos unir aqui, ó, em cima, tá bom? Então, vou vir aqui, ó, no mesmo lugar que tá saindo o ponto aí do lado. Faço um ponto baixo, uma correntinha. Vou tá vindo bem aqui, ó, em cima do nosso ponto. E vamos prender com um ponto baixíssimo, desta forma. Aqui eu vou tá fazendo uma correntinha.
certo? Para me alongar o nosso fio. Pronto, pessoal, esse daqui eu não vou estar aplicando, né, aqui mais em camiseta, já apliquei o meu. Só que quando eu fiz esse aqui, eu alonguei bastante o meu fio, eu tirei aproximadamente aí 1,5 m. Vocês vejam aí um tamanho que seja suficiente para vocês fazerem a costura, né, na sua camiseta. Então, vocês vão estar arrematando aí um tamanho para vocês já fazerem a costura. No meu caso, eu vou arrematar um tamanho aqui, ó, pequeno. Depois eu vou ver o que é que eu vou fazer com esse símbolo, né, aqui, ó, com esse escudo, aqui, ó, do Fluminense. Então, eu vou estar dando aqui, ó, vou puxar aqui, ó, o meu fio para o lado de trás, desta forma. Vou dar aqui, ó, um nozinho e coloco por dentro. Vou passar o ferro aqui, ó, pra ficar aqui, ó, pegar uma estrutura bem direitinho, o formato aqui ficar perfeito. E eu venho mostrando pra vocês. Olha, pessoal, eu desmanchei, né? Aqui o finalzinho da minha carreira, porque ficou como eu fiz aqui, ó. Deixa eu explicar pra vocês. Ó, aqui eu fiz a correntinha, vim aqui e prendi com um ponto baixo, né, isso, e fiz uma correntinha. Então, essa correntinha aqui, ó, não ficou legal no meu caso, né, porque eu não vou estar fazendo a costura. Eu vou estar unindo diferente aqui, ó. Então, vou desmanchar. Então, ó, deixei o meu ponto baixo e deixei aqui a minha correntinha, certo? Que é de separação aqui, ó. Então, vou estar puxando aqui, ó, para me fazer um acabamento perfeito aqui, ó, pois como eu não vou costurar, depois eu vou estar vendo o que é que eu vou estar fazendo aqui, ó. Vou vir aqui, ó, na minha correntinha por dentro. O acabamento, ele tem que ficar perfeito. Aqui, ó, eu vou estar ajustando essa alcinha, tá bom? E vou estar escondendo agora o meu fiozinho, ó, tá bom? Vocês vão deixar do jeito que tava, porque vocês vão estar deixando aí o fio grande e vão fazer a costura. Eu estou fazendo assim porque eu já fiz a costura aí da camiseta, a não ser que surja aí uma encomenda, né? E já tenha, eu já tenho aqui, ó, o escudo para aplicar. Caso contrário, eu vou estar vendo, vou estar criando aí alguma outra coisa para mim fazer. Ó, ficou bem melhor aqui o acabamento. Retornando aqui, ó, para mostrar para vocês como ficou aqui, ó, o nosso escudo. Aqui ainda tá faltando eu colocar aqui, ó, por dentro, certo? Então, ficou dessa forma, né? O bolsinho fica como se fosse 3D. Quando a gente aplica aqui, ó, na nossa camiseta, mas realça bastante aqui esse escudo. Vou medir aqui, ó, para vocês verem, né, o tamanho que ficou. Ó, 13 centímetros aqui aproximadamente por... o tamanho, né, aí a altura do bolso, por 12 de largura. A gente confeccionou 12 pontos e 12 não, a gente confeccionou 28 pontos e fizemos 28 carreiras, né? Mas aí a gente faz, né, a carreirinha aqui, ó, em ponto baixo, depois que a gente finaliza, e trabalhamos aqui, ó, embaixo também, em todas as laterais, né? Então, 12 é a sua largura por 13 de comprimento. Então, eu gostei muito. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo de passo a passo. Se gostarem, não esqueça de deixar o seu like, pois ele faz toda a diferença para que eu possa estar trazendo aí outros vídeos para vocês. Então, muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Um beijo enorme para cada um de vocês e eu aguardo todos no meu próximo vídeo.